Seguimos por aqui, você que estava acompanhando o programa Espaço Feminino, continue com a gente porque começa agora o NTV News. Nesta edição você vai ver que homem morre após acidente na BR-365, idosos são vítimas de roubo no bairro Sorriso e mais. A audiência pública discute melhorias para a primeira infância em Patos de Minas. Consumo de água cai durante o frio, os prejuízos para a saúde. Ar seco típico no inverno aumenta o risco de doenças respiratórias. Violência e o desrespeito cada vez mais comuns em nosso convívio social diário. Eu sou Matheus Borges e o NTV News começa agora. Quarta-feira, 3 de julho, boa noite. Mais um acidente foi registrado na BR-365, próximo a Veredas, na divisa entre os municípios de João Pinheiro e São Gonçalo do Abaeté. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, 2 carretas colidiram e uma pessoa morreu. Informações preliminares indicam que uma carreta azul seguia no sentido a Montes Claros, quando colidiu a parte traseira de uma carreta bitrem que seguia no sentido contrário. Com o impacto, o motorista da carreta azul foi arremessado para fora do veículo e, devido à gravidade, morreu no local. O homem tinha aproximadamente 48 anos de idade e era natural do estado de Sergipe. Investigações estão sendo feitas. E agora você vai ver que um casal de idosos foi vítima de um roubo na rua São Geraldo, no bairro Sorriso. O repórter Luiz César tem mais informações. O casal que estava em casa, inclusive o senhor de 67 anos, estava assistindo ao Jogo do Brasil que acontecia ontem à noite, quando foi surpreendido pelos seus cachorros que estavam latindo muito e bastante apavorados. Ele então foi verificar o que estava acontecendo. Momento então que ao chegar na parte de fora da sua residência, foi abordado aí, surpreendido por 2 homens encapuzados que já anunciaram um assalto e inclusive amarraram tanto ele quanto a sua esposa de 68 anos. A esposa sendo amarrada pelos pés e os 2 ficaram aí dentro do banheiro. Segundo informações, toda a ação durou cerca de 40 minutos. E a todo momento, inclusive, segundo relatou, o senhor de 67 anos, ele foi atingido por um golpe de martelo na cabeça e continuou amarrado dentro do seu banheiro, sendo perguntado a todo momento sobre uma arma e um cofre, a qual, segundo ele, teria dentro de casa, mas ele negou toda essa informação. E os 2 bandidos, então, nessa ação que durou cerca de 40 minutos, que aconteceu no bairro Sorriso, eles então levaram alguns pertences do casal, inclusive sendo levado aí 2 alianças, um colar de ouro, uma TV também foi levada de 20 polegadas, celular, R$900 e um veículo Fiat Strada. Um veículo Fiat Strada prata, modelo 2014, também foi levado. Esse veículo, inclusive, todos os materiais ainda não foi encontrado pela Polícia Militar, assim como os bandidos também não foram reconhecidos. E a Polícia Militar segue fazendo um trabalho de diligência para tentar localizar todo esse pertence perdido. O boletim de ocorrência foi registrado e agora a polícia segue realizando o trabalho para tentar localizar aí esses 2 indivíduos suspeitos desse assalto que aconteceu no bairro Sorriso. Luiz César, muito obrigado pelas informações. E agora a gente muda de assunto para te mostrar que moradores, pacientes ao entorno da Santa Casa de Misericórdia em Patos de Minas reclamam sobre a falta de estacionamento, além da falta de sinalização em alguns pontos. As reclamações vêm de usuários que precisam acessar o hospital com frequência e não encontram estacionamento em razão de muitas áreas apresentarem proibição. Há preocupação com a distância das vagas disponíveis, que não são eficazes em casos de pacientes com problemas de mobilidade. Aqui na região, nós temos várias placas de estacionamento proibido, mas temos também só de área de embarque e desembarque, que é no caso aqui da Santa Casa, disponibiliza para nós no interior da Santa Casa a possibilidade de área de desembarque, de área de embarque e desembarque. Aqui na porta também. Porém, a área de estacionamento já é mais difícil, nós não conseguimos encontrar.
Todas as pessoas que utilizam o serviço da Santa Casa usavam bastante a área que é em frente, só que é uma área privada. E no momento há uma empresa, né, que está solicitando aí o uso dessa área, que é de direito dela, né, a gente assim entende, então não será mais possível estar estacionando nessa área em frente à Santa Casa. E o que traz preocupação para nós é onde que nós iremos estacionar. Se nós não temos área aqui ao redor, as áreas que nós temos possíveis, né, acessíveis, são mais distantes. E nós temos pacientes aqui que têm problema, mobilidade motora, né, assim como meu marido, né, que foi relatado, né, e ele faz tratamento oncológico semanalmente aqui. Tem pessoas que fazem todos os dias, que têm dificuldade motora e que às vezes vem até sozinho de carro. E às vezes a gente tem que vir correndo agora na hora da visita. Como é que você vai lá do outro lado para encostar o carro? Porque isso aqui tudo, você não pode encostar agora mais, você não pode estacionar seu carro aqui. Agora, aonde que a gente vai? Né? Ainda mais a gente carrega criança, como é que eu venho sozinha com a minha criança, onde que eu vou deixar ela para mim estacionar o carro? Então eu tenho que deixar minha menina, tenho que deixar o carro lá do outro lado e trazer minha menina no braço. É comum que veículos estacionem na rua lateral à Santa Casa, porém em desacordo com as normas de trânsito, uma vez que o espaço é marcado por placas de proibição de estacionamento. Segundo uma usuária do hospital, o espaço poderia ser destinado a estacionar. Ela pede que o estacionamento e a sinalização sejam melhorados. O que eu gostaria de pedir aqui para a prefeitura, né, para os órgãos aí competentes, né, é que pudessem facilitar a área de estacionamento para os usuários da Santa Casa, tá? Isso é muito importante para nós. E também melhorar a sinalização, principalmente traçar, né, fazer os tracejados no asfalto, né, demarcando aí a área de estacionamento. Isso vai facilitar muito mais e evitar que pessoas desavisadas recebam multas indesejáveis, né? Eu tô vendo ali que eu acho que nós levamos uma multa. É difícil, porque a gente vem pedir socorro, chega aqui, a gente não tem condição de estar pagando uma consulta, nada para minha mãe, aí chega aqui e ainda leva uma multa, porque devido à falta de estacionamento. Não tem um estacionamento aqui pra gente. A gente olha ali do outro lado, você vê ali totalmente um lote bem enorme, né? Cercado, e não pode colocar um carro porque não sabe de quem que é a área. Poderia estar cedendo, né, pelo menos para o estacionamento para Santa Casa, que para a gente que é usuário aqui da rede é difícil, é muito difícil. Por meio de nota, a Prefeitura disse, abre aspas, em relação à depredação das placas de trânsito, a CETRAN recolocará a sinalização. Além disso, está prevista no cronograma da Secretaria a revitalização de toda a sinalização horizontal da Avenida Marabá, fecha aspas. Procurada, abre aspas. A Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas informa que hoje conta com um estacionamento exclusivo para funcionários com o objetivo de diminuir o fluxo de carros e motos de colaboradores de vagas de estacionamento em via pública. Devido ao fluxo diário, o estacionamento de veículos de pacientes e acompanhantes não é possível dentro da instituição. Fecha aspas. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta a audiência pública discute melhorias para a primeira infância em Patos de Minas. E você vai ver a reunião para tratar dívida do Estado com a União. Termina nesta sexta-feira o prazo para que instituições de ensino profissional interessadas em oferecer cursos na 5ª edição do projeto Trilhas do Futuro se inscrevam. Nesta edição do Trilhas serão disponibilizadas 40 mil vagas para estudantes da rede pública estadual de ensino. Este processo representa uma oportunidade para as instituições contribuírem para a educação no Estado. Nesta quarta-feira, uma audiência pública tratou sobre o Plano Municipal pela primeira infância. A primeira infância começa aos 6 meses de vida do bebê e vai até os 6 anos de idade da criança. É uma etapa fundamental na vida do ser humano para que ele possa realizar seu potencial ao longo de sua existência, além de ser uma janela em que experiências, descobertas e afetos são levados para o resto da vida. Visando cuidar das crianças e suas famílias nessa faixa etária, foi criado o Plano Municipal da Primeira Infância. Hoje está acontecendo assim, uma situação que a gente está aguardando
né, desde o ano passado, né, como nós tivemos um congresso dos Conselhos Municipais de Educação, né. Esse congresso ele aconteceu ano passado em São José dos Pinhais, e lá, né, através de várias Unicef, né, várias entidades, né, que são parceiras, vem trabalhando, né, o Plano Municipal da Primeira Infância. Nós participamos, né, inscrevemos o município na Undime, né, e nós conseguimos ser um dos 100 primeiros municípios a ter consultoria, né, para a gente desenvolver o Plano Municipal da Primeira Infância, né. Esse plano, ele começou, então, em 2023, né, agora a gente tem essa audiência pública, onde que a gente vem trazer para a população, né, em geral, para todos da educação, sociedade civil. Hoje é um dia, um momento, né, da gente conversar sobre a educação infantil, né. A partir dessa audiência pública, né, nós devemos ter mais algum seminário, né, conforme a assessoria, conforme a Undime. A gente vai trazer mais pessoas, né, para estar discutindo sobre a primeira infância, para que a gente possa concretizar o nosso plano, né, municipal. Depois ele é um processo, ele é um projeto, né, projeto de lei, ele vai para a Câmara, né, mas enfim, pedagogicamente, né, é um marco, mais um marco para o município, né. O plano traz a união entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, para contribuir com a evolução das questões referentes à primeira infância, além de contar com um comitê intersetorial, que reúne profissionais das áreas da saúde, esporte, lazer e cultura. Que nós estamos reunindo aqui legislativo, executivo, judiciário, de forma intersetorial. Nós temos aqui representações da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Saúde. Esse é um momento dado em função do processo para a construção do Plano Municipal para a Primeira Infância. Esse plano, sem sombra de dúvidas, vai abraçar aí todas as necessidades e demandas que permeiam as crianças de 0 a 6 anos, para que a gente possa contribuir de forma consistente para a construção de um indivíduo realmente integrado para uma sociedade mais próspera. O nosso município, né, ele já desenvolve várias ações em relação ao cuidado à saúde da criança, que vem desde o cuidado, né, da gestante, lá no pré-natal, que nós começamos já a cuidar dessa criança, até as ações, né, que perpassam pela a disponibilidade de imunização das crianças, do cuidado, né, das consultas de puericultura, de avaliação do crescimento e desenvolvimento, da oferta do teste do pezinho, da oferta do acompanhamento, né, do desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças dentro das unidades de saúde da família, e bem como com o apoio, né, dos profissionais da IMUT, psicólogos, nutricionistas, ciências sociais, fisioterapeutas e educadores físicos, que vêm implantando projetos voltados para a prevenção de doença e a promoção de saúde das nossas crianças. Espera-se que o plano traga estratégias integrativas entre as áreas de suporte às crianças e suas famílias, além do reforço de ações que já são realizadas pelo município. Como é um plano que está em construção, a gente espera sempre o melhor, né? Para toda uma rede, não só para a rede municipal, mas também para o nosso município, né? Então, as crianças da rede particular também participaram dessa escuta, né? A rede conveniada também, que atende crianças de 0 a 3 também e atende as crianças até 6 anos. São estratégias pedagógicas de saúde, né? De prevenção, promoção à saúde, de desenvolvimento social, ações integradas que relacionam cultura, esporte, lazer, né, a integração da família, o fortalecimento dos laços familiares, para que a gente possa, de forma bem fortalecida, promover todas as necessidades para as crianças que fazem parte aí da primeira infância, de 0 a 6 anos. Para a construção do plano, as crianças-alvo do projeto também foram ouvidas e os resultados foram surpreendentes. Lá nas nossas formações, a partir de agosto do ano passado, através da REP Minas Gerais, com a Desirê, né, em Belo Horizonte, foi proposta essa escuta das crianças e a gente não acreditava, né, nesse momento, assim, não, mas as crianças vão falar algo para melhorar o município? Sim. Nós tivemos momentos de escuta, por exemplo, em um CEMEI, que a criança falou que gostaria que tivesse uma árvore no CEMEI para que ela pudesse fazer balançar, para que pudesse construir um balanço. Então, assim, foi muito gratificante.
Governadores de 5 estados se reuniram com o presidente do Congresso Nacional para tratar da dívida com os estados e a União. A proposta é apresentar um projeto de lei que traga soluções para o débito que já passa dos 700 bilhões de reais. O senador Rodrigo Pacheco recebeu governadores de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Juntos, estes estados concentram mais de 90% do estoque da dívida que os entes têm com a federação. A estimativa é de que atualmente o valor devido, juntando todos os estados devedores, chega a 740 bilhões de reais. Entre as propostas de Pacheco está a possibilidade de os estados cederem ativos públicos para a União, como empresas e imóveis, em troca de abatimento no valor da dívida. Outro ponto discutido é a revisão da taxa de juros cobrada. Em entrevista após o encontro, o governador Romeu Zema defendeu uma redução nessa taxa. Minas Gerais deve mais de 160 bilhões de reais para o governo federal. Com essa correção de 4% ao ano se torna proibitiva, tanto é que em Minas Gerais no passado nós já tivemos nos anos de 2017, 2018 e no início da minha gestão atraso no pagamento de funcionários e até não repasse para as prefeituras devido à calamidade financeira em que se transformou o Estado. Outra proposta é o abatimento dos valores devidos a partir de investimentos no próprio Estado em infraestrutura e educação. Neste ponto, o governador mineiro aprova a medida, mas defende que o Estado já faz investimentos no setor e que esse valor deveria ser abatido sem a obrigação de ampliar o montante. Nós precisamos considerar o que já é feito e não o que será feito a mais. Senão é você tirar de um bolso e colocar em outro bolso. Hoje, Minas Gerais já é um estado muito bem atendido na questão da educação, do ensino técnico profissionalizante. Somos o estado que mais tem alunos no país nesse critério. E você colocar mais num produto, num serviço que já tem uma oferta bastante adequada, você estaria rasgando dinheiro e, como eu disse, não estaria resolvendo a questão da dívida. Pacheco ainda deve se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antes de enviar a proposta ao Congresso Nacional. Existe a expectativa de que esse projeto de lei seja votado ainda em julho, antes do recesso legislativo. Espero que haja aí esse debate, esse amadurecimento para que o problema seja resolvido definitivamente e não que seja mais um paliativo. Os estados que aderiram ao regime de recuperação fiscal no passado, hoje já enfrentam problemas, porque há uma rampa muito acentuada no aumento das prestações e depois de 2, 3, 4 anos, o Estado volta a sofrer novamente para conseguir pagar os seus compromissos. A grande verdade é que o governador tome as suas devidas atitudes que o cargo lhe atribui e assim ele resolva as condições como chefe do Estado. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver que ar seco típico no inverno aumenta o risco de doenças respiratórias. E nós vamos trazer todos os detalhes da previsão do tempo para Patos de Minas e região. Voltamos já. Essencial para a existência de vida na Terra, a água cobre 70% da superfície do planeta e representa 70% do peso do corpo. É tão primordial que o ser humano pode sobreviver por algumas semanas sem alimentos, mas é impossível sobreviver por mais de alguns dias sem água. Em outras palavras, não há água se não há água, não há vida. E com esse tempo variando, a gente acaba ficando até pensando, de que forma, quantos litros de águas eu tomei hoje? O indicado é tomar 35 ml de água por quilo de peso. Se a pessoa faz atividade física de alta intensidade, precisa ter o consumo maior de água. Então isso é só uma média mesmo para a pessoa ter uma ciência de quanto ela deve tomar de mínimo de água por dia. A falta do consumo do líquido pode levar à desidratação, que pode ter 3 níveis. Tem a leve, a média, que é a intermediária, e a severa.
Então depende do grau de desidratação que o paciente está. Isso vai ser diagnosticado com o médico, né? Eu bebo bastante água, porque eu já tive problema de rins, né? Então, assim, é bem importante, porque cólica de rins não é brinquedo, não. É importante ficar atento aos sinais que o corpo dá para identificar uma desidratação. A orientação é que a água seja ingerida e não haja substituição por outros líquidos. As pessoas têm um hábito assim, vou tomar um refrigerante, vou tomar um suco. É claro que existe água, mas o ideal é a água mesmo. O que a gente pode fazer? Saborizar a água, colocar frutas, a gente colocar um pedacinho de gengibre, isso tudo ajuda, auxilia no consumo. E principalmente nesse tempo de frio, as pessoas não têm o hábito de tomar água, né? E quando vai ver, a pessoa já está no processo de desidratação e acaba afetando a saúde. Primeiro, dor de cabeça, sonolência, irritabilidade, sensação de fome, fadiga, mal-estar. Então, todos esses são os principais sinais que a pessoa está começando uma desidratação, que no caso é a leve, né? Na época que faz mais calor, a gente procura se hidratar mais. Só que nesse período agora de frio, a gente acaba se descuidando um pouco, né? A desidratação mais severa, já em seu 3º nível, pode trazer problemas sérios para a saúde. Funções renais e dos sistemas nervoso e cardiovascular podem ser afetadas pela falta de água, além da possibilidade de infecções. O consumo de água por idosos e crianças deve ser monitorado com atenção. Ela pode causar disfunção renal, né? Porque o cinza não consegue filtrar direito os componentes que precisa ser jogado fora. Ela pode afetar o sistema cardiovascular, porque acaba afetando toda a circulação. Ela pode afetar o sistema nervoso também, porque não tem irrigação suficiente para o cérebro, né? E aí acaba afetando e fazendo com que o indivíduo pode entrar até em coma. Então, assim, pode dar infecções urinárias também, porque como a pessoa não tem o consumo ideal de água, a mulher pode ter aquelas infecções famosas urinárias, né? Então, é muito importante estar de olho. A urina é uma grande indicadora da hidratação do nosso corpo. Sua coloração mais escura pode indicar que é necessário ingerir mais água. Sempre olhar a urina mais clara, né? Se a urina estiver mais escura, mais amarelada, um amarelado escuro, um cheiro mais forte, já é sinal que você não está tomando água suficiente. Não bebo muito nem pouco, bebo todo dia. Mais ou menos quantos litros? Dá 1 litro, 1 litro e pouco. Até 2 litros. O que eles pedem pra gente consumir é pelo menos 2 litros, né? Muito pouca água. Ando uma garrafinha pequena, só um pouquinho de água. Tem que tomar muita? Tem que tomar muito, e agora eu vou chamar uma matéria para aproveitar e tomar minha água, viu? Porque a queda da umidade do ar e das temperaturas na estação mais fria do ano são responsáveis por deixar a nossa pele com aspecto seco e quebradiço. Por isso é bom saber como evitar estes danos que podem impactar na saúde. O inverno começa oficialmente hoje às 17h51. É tempo de colocar o agasalho de manhã cedo e só tirar no meio do dia. A diferença de temperatura ao longo do dia é comum na estação mais fria do ano, que vai se estender até o dia 22 de setembro. Os modelos estatísticos que o IMET utiliza para previsão de clima mostram uma tendência de um inverno mais quente que o normal. Isso significa uma menor recorrência de episódios frios, um número menor de massas de ar frio conseguindo chegar até a região. Teremos frio sim, teremos manhãs frias sim, mas se espera que as massas de ar frio cheguem em uma recorrência menor do que normalmente esperado. Em 2024, teremos um inverno com temperaturas um pouco acima da média histórica, que aqui em Minas Gerais é de 22 graus, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. O que também não vai diminuir é a secura. Teremos dias muito secos pela frente, com a umidade relativa do ar girando em torno de 30%. E olha que para o nosso conforto, o ideal é que a umidade esteja acima de 50%. O horizonte da cidade já indica que o ar não está lá muito confortável. A névoa seca típica do inverno incomoda muitas crianças, que são mais suscetíveis. As mães precisam estar preparadas com um arsenal de medicamentos prescritos pelos médicos. O Miguel, por exemplo, tem bronquite, e essa é uma época difícil para ele. Ele estava com crise de bronquite, logo em seguida ele pegou a pneumonia, que a gente não sabe se foi por friagem, ninguém falou. Inflamou garganta, então assim, a gente conseguiu notar que por esse quadro dele de bronquite vai desencadeando um monte de coisa quando ele está com crise. Crianças pequenas e idosos vão ter mais infecções sim.
Então precisam ter cuidado redobrado. E para sobreviver à falta de umidade do ar, a população sabe mais ou menos o caminho. Tomar bastante líquido, né? Que aí melhora, né? Hidratar bastante. Meu pai ontem já falou com meu irmão, faz um chá para ele, Adri, limão e alho e mel. É isso que a gente faz. Todo mundo precisa se cuidar mais nessa época do ano aqui na região sudeste, né? E a outra coisa, tomar bastante água, porque quando nós respiramos, nós jogamos água fora, vapor d'água. Então a gente precisa repor isso, tá? Então, até isso a gente precisa considerar. Tomar bastante água é uma coisa importante também. Pois é, tomar água é totalmente essencial. E você conferiu agora a matéria que fala sobre o ar seco típico no aumento, típico do inverno, que acaba aumentando o risco de doenças respiratórias e que, para prevenir o agravamento do quadro, é importante tomar cuidados essenciais, como estar com a vacinação contra a gripe e a Covid-19, além de ficar atento com a hidratação, como você viu nesta reportagem. E agora sim, você vai ver que a queda da umidade do ar e das temperaturas na estação mais fria do ano podem impactar no aspecto da nossa pele. Estação do inverno, alta luminosidade, céu limpo e baixa umidade relativa do ar. Tempo frio e seco. Tudo isso impacta principalmente na pele. E alguns cuidados são importantes para evitar dissabores e agravamento daquela sensação que deixa um certo estrago para quem não cuida direito. O principal cuidado é a hidratação. Agora no inverno é uma tendência natural do nosso corpo produzir menos gordura, menos sebo. E a gente tem que fazer essa reposição para que a pele mantenha-se macia, sedosa e hidratada. Esse ressecamento da pele é um dos principais efeitos causados pela queda da umidade do ar e das temperaturas. E, além disso, alguns costumes no dia a dia podem colaborar com a piora no índice de oleosidade natural do nosso corpo. O próprio frio faz ressecar. E alguns hábitos que a gente adquire, como banho quente, também resseca. Então, o que tem que fazer é diminuir a temperatura do banho dentro do possível, quanto menos quente, melhor, suspender bucha e usar pouco sabonete. E depois do banho, lambuzada hidratante. Isso tem que ser rotina todo dia, independente da idade. Algumas áreas do nosso corpo, como as pernas e os cotovelos, podem sofrer mais com os impactos causados pelo tempo seco. O dermatologista orienta sobre os cuidados para estas áreas. Elas têm uma quantidade muito menor de glândula de sebo e até áreas como as mãos que não têm glândula nenhuma. Então é natural que essas áreas precisam ser hidratadas mais vezes durante o dia. Não só depois do banho, mas várias vezes. Mesmo porque a gente lava a mão várias vezes e isso requer ou deveria usar hidratante várias vezes ao dia. Independente da idade, crianças, jovens e adultos devem ficar muito atentos aos cuidados com a pele, especialmente nessa época de tempo mais seco. Mas afinal, o que você faz para poder cuidar? Água, hidratantes, cremes em geral? Qual que é a medida que você toma nesse período da estação mais fria do ano? E coloca uma vasilha com água debaixo da cama, né? No quarto, assim, para poder... Isso. Cuido bastante, bebo bastante água. E para a pele, assim, passa algum produto? Preocupa? Estou vendo que você está andando muito no sol. Tem preocupação com a pele? Assim, a pele não, mas o rosto, assim, não. Mas a pele passa bastante creme e tudo, mas não faço hidratação, não. Eu nunca usei muita coisa, assim, para proteção de pele, nada, não. Eu passo sim. Eu cuido da minha pele. Isso é muito importante para esse tempo, né? Então eu gosto de zelar do meu corpo. Um hidratante, tomando muito líquido, tem que passar protetor, né? Porque senão a pele sapeca, né? Fica vermelha. Para o especialista, estas ações de proteção são fundamentais para manter a pele saudável durante o período mais frio. É o que mantém a pele íntegra, porque a pele ressecada, ela dá pequenos trincos. Esses pequenos trincos não deixa de ser uma porta de entrada para alguma bactéria, algum vírus. E também a pele ressecada, trincada, dá coceira.
pinicão, e a gente coça. E o ato de coçar, por mais delicado que seja, arranha, machuca, abre mais fissuras, mais porta de entrada para a bactéria. E aí dá uma dermatite eczematosa, melada, coçando, favorecendo a contaminação com bactéria. Em meio aos cuidados, é preciso também ficar atento à utilização de produtos, se assegurando da eficácia do tratamento para a pele. Quando a pessoa percebe que está fazendo o necessário, a rotina, e não está atingindo o objetivo, deve ser avaliado. E também, nessa época do inverno, não esquecer do uso do protetor solar durante o dia, que além dele hidratar, lubrificar, ele mantém a maciez da pele e a proteção dos raios ultravioletas, que nessa época do ano é igual ao do verão. Ele está um pouco menos agressivo, uma falsa melhora por conta do frio, do vento, mas ele faz tanto mal quanto no verão. Minas teve alerta para 264 cidades para baixos índices de umidade relativa do ar nesta quarta-feira. Minha diretora, me acompanha na câmera 2, por favor. Os índices ficaram entre 30% e 20%, níveis alarmantes e abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O percentual indicado como saudável para a população é acima de 50%. No entanto, é preciso estar atento. Vamos aos detalhes da previsão do tempo para esta quinta-feira. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de céu claro. A umidade relativa do ar chega a 30%. Em Patos de Minas, variação nas temperaturas de 14 a 28 graus. Já em Lagoa Grande, vai de 17 a 29. Enquanto isso, em Arapuá, as temperaturas variam de 13 a 26 graus. Em Presidente Olegário, de 14 a 29. E em Cruzeiro da Fortaleza, mínima de 13 e máxima de 27 graus nesta quinta-feira. A seguir, você vai ver que estudo revela que quase 70% dos pais e mães sofrem com isolamento e solidão após o nascimento do filho. E violência e desrespeito cada vez mais comuns em nosso convívio social diário. Que a chegada de um filho traz alegria e felicidade, todo mundo sabe. Mas existe um outro lado mais desafiador que nem todo mundo conhece. Um estudo revelou que quase 70% das mães e pais sofrem com isolamento e solidão. Depois de buscar o Cauã na creche, a Marina continua em casa a rotina de cuidados até o filho dormir. Ela conta com uma rede de apoio, mas reconhece que a maternidade tem momentos de solidão. Eu tenho um companheiro, eu tenho minha mãe, tenho as tias dele, mas mesmo assim é solitário. Tem momentos que a gente se sente muito sozinha. Eu fico imaginando quem não tem essa rede de apoio ou quem tem a família longe, sabe? Acho que deve ser bem mais complicado. Uma pesquisa da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, realizada com 1.000 pessoas, mostra que 6 em cada 10 pais se sentem como a Marina, isolados ou solitários na criação dos filhos. 2 em cada 5 afirmam não ter uma rede de apoio. A gente se sente praticamente como se estivesse num quarto escuro e vai tateando aos poucos até conseguir descobrir com algumas informações que a gente pega na internet, com os pediatras que são os profissionais que nos orientam. Então, nesse ponto, de fato, a gente se sente como se estivesse aprendendo a andar no cuidado de um indefeso. O estudo também revelou que 6 em cada 10 pais dizem se sentir esgotados por causa das responsabilidades com as crianças e que 8 em cada 10 gostariam de se conectar com outros pais fora do trabalho e de casa. Esses desafios da vida de pais e mães podem estar entre os motivos para que os adultos tenham menos filhos ou até não queiram tê-los. No Brasil, dados do IBGE mostram que o número de casais que decidiram não aumentar a família saltou de 13% em 1999 para 19% em 2020. Não porque elas não quisessem ter filhos, não porque ter filhos possa não ser uma experiência bacana, para quem quer pode ser sim, não diria que é para todos, claro, mas a situação está impedindo que as pessoas até sonhem em ter filhos, porque é uma situação muito hostil.
Especialistas apontam que pessoas com transtorno de espectro autista podem apresentar seletividade com cores, texturas e sabores dos alimentos, situação que precisa ser avaliada para garantir uma dieta balanceada e saudável. O Bernardo, de 6 anos, se lambuza com açaí, mas tem que ser puro, nada daqueles toppings que a gente costuma turbinar o pote. Também é um dos poucos alimentos de cor escura que ele aceita ingerir. A água de coco era só na caixinha, mas a mãe, com muito custo, convenceu o filho a experimentar o líquido direto da fonte. São várias as restrições que a família tem que lidar. Bernardo tem transtorno do espectro autista e essa condição faz com que ele tenha hábitos peculiares na alimentação. Sempre tem que ser do jeitinho dele. O que você está comendo, Bernardo? Tá comendo pizza. Que delícia. E não adianta forçar, que é pior. A condição dele impede que uma educação mais firme faça ele comer de tudo, na hora certa. Pessoas com transtorno de espectro autista podem apresentar seletividade com cores, texturas e sabores dos alimentos, o que dificulta a montagem de uma dieta balanceada. Bernardo só comia alimentos de cores claras. E hoje, a gente conseguiu introduzir algumas coisas, alimentos escuros na alimentação dele, mas ele ainda continua com seletividade e restrição a alguns alimentos, como, por exemplo, o feijão, ele não come de jeito nenhum. Além do lado comportamental, tem também o lado fisiológico. Pessoas com o transtorno do espectro autista precisam evitar certos alimentos que podem desencadear ou realçar alguns processos no cérebro dos pacientes. Existem estudos abordando um efeito negativo no comportamento dos pacientes autistas com a ingestão de glúten, de soja e também de caseína, que é uma proteína que está presente no leite. Por conta dessas particularidades digestivas, exclusivas desses pacientes, esses alimentos podem gerar um quadro de mais hiperatividade. Diante desse problema, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê uma série de regras para promover, proteger e recuperar a saúde de pessoas com o transtorno do espectro autista, sob o ponto de vista nutricional dentro do SUS. A intervenção nutricional deverá ser realizada por profissional de saúde especializado, seguindo protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicadas pelas autoridades competentes. Onde não houver profissional especializado, o trabalho poderá ser realizado com o apoio de serviços de referência e o uso de ferramentas de telesaúde. O tratamento e as intervenções nutricionais devem levar em conta a hipersensibilidade e a seletividade alimentar do paciente, o comportamento, além de aspectos econômicos e culturais da família. As recomendações devem dar preferência a alimentos de baixo custo, in natura ou minimamente processados. O projeto aguarda agora a análise da Comissão de Constituição e Justiça. E como mães, que lutamos, por uma causa tão linda, a gente espera que ele seja aprovado, porque prevê regras, para terapia nutricional, para recuperar e garantir a saúde nutricional dos nossos autistas. Agora a gente muda de assunto, porque a agressão de uma advogada a um funcionário de uma empresa aérea e uma briga entre 2 usuários de uma academia ganharam destaque. E também despertaram um questionamento que também passa por uma reflexão. É possível conter essa onda de violência e desrespeito cada vez mais comuns no nosso convívio social diário? Nas ruas, uma palavra que sempre desperta reflexão: empatia. Empatia é você entender que o outro não é igual a você, mas você simpatizar com... É quase ter amor próximo. Da teoria à prática, um conceito que parece ser importante. Mas será que está presente no nosso dia a dia, no convívio social? O povo está muito sem amor, O ser humano está muito... sem amor, sem caridade. Respeito ao próximo, ao espaço do outro, ao direito de exercer seus direitos. Ideias e ideais que parecem desaparecer e desconstroem o senso comum no ato de conviver.
o respeito. Ou não respeita ninguém mais, né? Então não existe amor. 2 ocorrências chamaram a atenção da sociedade e ganharam enorme repercussão. Nas imagens, uma advogada desfere socos, pontapés e pratica injúria racial contra o funcionário de uma empresa aérea. Em outra ocorrência, no ambiente onde se busca saúde e qualidade de vida, uma pancadaria generalizada, após 2 alunos se desentenderem e brigarem pelo uso de um aparelho. Nos 2 casos, registros de uma violência que choca e também chama atenção. Acho ridículo, né, no mundo que nós estamos vivendo hoje, eu acho que está faltando muito amor. Comportamentos violentos que despertam muitos sentimentos e reflexões e demonstram um descontrole emocional nas relações humanas. Afinal, o que está acontecendo com a sociedade e por que cenas como essas vistas nos 2 episódios têm sido cada vez mais comuns? Especialista em comportamento humano, esse psicólogo tenta encontrar respostas. A empatia, por exemplo, que é algo essencial da nossa convivência em grupos, em relacionamentos, está muito distante. Muitas vezes, simplesmente por opiniões que divergem. Então, se eu tenho uma opinião diferente da sua, isso hoje, infelizmente, tem trazido outro direito de ofender de uma forma verbal e, infelizmente, até fisicamente. Então, uma pessoa que pensa diferente do que eu tenho um direcionamento, muitas vezes facilita agressões. Segundo ele, caminhos que possam devolver a boa convivência social existem. Passam pela atitude individual com um ganho coletivo. A gente tem que trabalhar a inteligência emocional em prol de uma sociedade. Então, muitas vezes, eu não preciso concordar com tudo ou estar disposto a concordar com tudo, mas eu tenho que saber respeitar. É o que a sociedade também espera. Se mudar o coração das pessoas, as pessoas forem um pouco mais empáticas com as outras, eu acho que isso tem solução. Respeito e que as pessoas possam ser mais humanas, né? Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta seguimos com o NTV News. Estamos de volta com o NTV News e agora a gente vai te mostrar a seguinte matéria, porque aqui no NTV News nós já falamos sobre a chegada do inverno e com o aumento do frio é preciso ter alguns cuidados com as plantas. Para manter um jardim florido nesta época do ano, é importante conhecer as espécies típicas da estação. Você confere agora na reportagem produzida pela nossa emissora parceira TV Alfenas. É muito comum associarmos flores às estações mais quentes e coloridas, como a primavera. Mas nem todas as plantas e flores gostam de temperaturas elevadas. Algumas precisam do frio para se desenvolverem completamente. Chamadas de flores de inverno, vamos conhecer algumas. As plantas típicas de outono e inverno, né, são aquelas que têm as características de ter o crescimento vegetativo em dias longos, né, e elas emitem a floração nos dias curtos, são chamadas plantas de dias curtos. Então nós temos algumas espécies como o bico-papagaio, azaleia, cimbídeo, os ipês, né, então a gente começa a floração agora, né, outono e inverno do ipê roxo, em sequência do amarelo, depois o branco, depois o rosa, entre outras espécies. Paulo ressalta que essas flores são específicas desta estação do ano. Elas regularizam o seu crescimento, né, e a sua floração através do fotoperíodo, né, que é a quantidade de luz do dia. Então, conforme vamos chegando no outono e inverno, os dias vão ficando mais curtos, né, e as noites mais longas. Tá? E aí ativa, né, o hormônio de floração nessas espécies. E ele nos explica quais os cuidados necessários com essas plantas e flores. Os cuidados específicos são que, né, normalmente, outono e inverno é época de seca, né, então uma irrigação moderada para essas espécies, para que elas possam, né, se manter sempre bonitas. Agora que você conhece algumas flores de inverno, vai ser fácil cultivar lindos jardins em baixas temperaturas. São belas, né? E cuidando delas, estamos também cuidando do meio ambiente. Mais informações você tem no patosjá.com.br. Esta edição do NTV News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, dando as boas-vindas de volta ao meu cinegrafista Ézio Caixeta e à minha diretora Adriana Ribeiro. Para você que tem em casa, uma ótima noite. A gente se encontra amanhã. Fique com Deus.